Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Grande alegria nessa manhã estarmos juntos para aprender mais da palavra do Senhor. Nossa escola dominical, onde juntos estamos aprendendo o livro de Mateus. Quero dizer que eu estou muito feliz por mais uma manhã que o Senhor nos dá de vida, fôlego de vida e de oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. A nossa escola dominical, nós, antes desse período de quarentena, nós nos reunimos todas as manhãs, a partir das 9 da manhã, na Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, a Rua José Dobner, número 60, Jardim Santa Lúcia, Campinas, São Paulo, Brasil. E são todos muito bem-vindos de estarem conosco, passado esse período de quarentena, pessoalmente, para nos conhecermos e aprendermos mais da palavra de Deus. Eu quero iniciar essa manhã com uma oração, saudando os nossos irmãos ali, que estão ali no sul, a irmã Juliana da Mata, junto com todos os irmãos da Igreja Missionária Pentecostal do Brasil ali. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Estou com saudade da irmã, viu? Deus abençoe. Vamos iniciar essa manhã, então, fazendo uma oração, apresentando ao nosso Deus as nossas vidas, o nosso lar, a nossa cidade, o nosso país, para que o nosso Deus venha entrar com a sua providência e fazer a diferença, para que mais uma vez seja feita a diferença entre aqueles que servem e buscam ao Senhor e aqueles que andam nos seus caminhos. Amém? Senhor, meu Deus, te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por estarmos na tua presença. A tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Pai, tu estás presente, Senhor. E eu creio, Senhor, que tu estás presente neste momento, nas nossas vidas, nos nossos lares. Senhor, eu li essa semana, Deus, que o inimigo achou que ia fechar as igrejas, mas na verdade abriu uma igreja em cada lar, onde reunidos estamos aprendendo, buscando mais da tua presença, Pai. Senhor, eu te louvo porque tu és um Deus de estratégia, Senhor, e tu deste estratégia ao teu povo para vencer a guerra, Senhor, no passado. E tu és o mesmo hoje, ontem e eternamente, Senhor. Dá-nos a estratégia correta, Pai, para passarmos por este período, Senhor, de doença, Senhor, de contágio, Senhor amado, onde temos, Senhor, necessidades, Senhor, físicas, materiais, Senhor, mas que primeiro, Senhor, vamos buscar o teu reino, a tua presença, Pai. Talvez seja um momento que o Senhor nos deu, Pai, para pararmos de correr tanto de um lado para o outro. Tantas coisas eram importantes, eram urgentes e simplesmente estão paradas, Pai. Mas, Senhor, a nossa salvação, Senhor, precisa estar em primeiro lugar, Senhor. Não deixa, Senhor, que as coisas do mundo, Pai, venham, Senhor amado, atrapalhar a nossa visão de reino, Pai. Venha atrapalhar, Senhor, e ofuscar, Senhor, a tua glória nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, és bem-vindo aqui. Senhor, és bem-vindo no meu lar. Senhor, és bem-vindo na minha vida, Pai. Senhor, és bem-vindo na minha casa, Deus. Entra, faz morada. Coloca conforme tu queres, ó Pai, porque quando tu és o dono da casa, o Senhor é capaz de dizer: este imóvel não é mais aqui, ele é ali, fica melhor, fica mais bonito, mais arejado. Senhor, coloca no lugar aquilo que está fora do lugar, Pai. Senhor, coloca, Senhor, conforme o teu querer, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Entra, Senhor, na nossa área sentimental. Cuida dos sentimentos, Senhor. Sentimentos de pais para filhos, Senhor, de filhos para pais, ó Pai. Sentimento, Senhor, de irmão, Senhor, para irmão, Pai. Vai curando, Senhor, a alma. Vai limpando, Senhor, toda a tristeza, todo o rancor, toda a situação que foi guardada, Senhor amado, e quando é lembrada ainda traz dor, ó Pai. Vai limpando, vai tirando, Deus querido. Ó Espírito Santo de Deus, entra, Senhor, no sentimento, Senhor, dos esposos para as esposas, com o teu perdão, com o teu amor, com a tua glória, Senhor amado. Ó Espírito Santo de Deus, entra na nossa área financeira. Senhor, dá-nos condições de pagar as nossas contas. Tu conheces cada uma das nossas faturas, Pai. Senhor, aqueles, Senhor, que têm um compromisso, Senhor, e que sempre andaram em retidão, Deus.
mas que por alguma situação agora adversa, Senhor, não tem como pagar as suas contas, Deus. Envia o sustento, Pai. Envia a providência, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que traz a existência. Tu és capaz, Senhor, de criar, Senhor. Só para, Senhor, agradar aqueles que Te amam, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, aqueles, Senhor, que fizeram conta, Senhor, por um descontrole emocional, um descontrole no cartão de crédito, Senhor amado. E agora, Senhor, estão envolvidos em situações, Senhor, que não têm condições de pagar, Senhor, dá sabedoria, Deus. Dá estratégia, dá entendimento, Senhor, liberta, Senhor, desse, Senhor, consumismo desnecessário, Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, entra agora, Senhor amado, na nossa vida espiritual, Senhor. Limpa, Senhor, todo cantinho que ainda tem poeira, Senhor, que às vezes olhando de fora não encontramos, mas Tu conheces por dentro, Pai. Limpa de dentro para fora, Senhor. Vai tirando, Senhor, aquilo que está lá dentro, escondido, quietinho, Pai. Mas vai limpando, transformando e dando um novo viver, Senhor, porque só Tu pode, Senhor, através, Senhor, trazer o homem velho, Senhor, e fazer algo novo, Senhor. Mas eu creio que Tu podes. Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra nesta manhã e que a semente venha cair em terra boa e que venha dar frutos, ó Pai, a 100, a 60 e a 30. Para a glória e o louvor do Teu santo nome, fica conosco, Espírito Santo de Deus, porque és bem-vindo aqui. Assim nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pai do Senhor, irmã Nena, irmão Fernando, Deus abençoe o dia de vocês nesta manhã. Nossa escola dominical, nós estamos em Mateus, capítulo 6. Temos estudado, conforme o Senhor tem nos permitido, a cada versículo. E na última escola dominical, nós estudamos Mateus 6 até o versículo 23. Então, vamos iniciar esta manhã no versículo de número 24. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6 e versículo de número 24. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Silvia, um beijo para a irmã Patrícia, viu? Que o Senhor venha restaurar por completo a saúde da nossa querida Pati. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu me considerava uma pessoa pouco ansiosa, irmãos, até a gente começar, Pai do Senhor, missionária Paulinha, até a gente começar a escola dominical. Eu me considerava uma pessoa pouco ansiosa, porque eu não sou muito de perder noite de sono, preocupada com algum assunto. Eu não sou muito de dar o presente de aniversário antes da data do aniversário. Eu consigo esperar as coisas. Mas eu confesso para os irmãos que quando a gente começou a estudar Mateus 6, eu estou me achando um pouco ansiosa, porque hoje eu já ia começar no versículo 25. E aí o Senhor me lembrou, ele falou, não, mas você leu o 24 na última escola dominical, mas nós não conversamos sobre o versículo 24. Nós acabamos conseguindo ir a explicação até o 23. Então, hoje, vamos com bastante calma conversar sobre o versículo de número 24. Os irmãos que tiverem dúvidas, né, aqueles que normalmente conseguem acompanhar a nossa escola dominical presencial, sabem que eu peço para a gente sentar junto, porque um perto do outro, Pai do Senhor, irmão Fábio, irmã Regiane, um perto do outro vai fazendo a gente esquentando, entendendo melhor a palavra e vai tirando a timidez para trazer as perguntas, compartilhar os testemunhos. Então, eu quero que nessa manhã os irmãos também não façam diferente. Conforme a gente for conversando, apresentando a palavra do Senhor, se você tiver alguma colocação para fazer, faça. E assim que possível, nós vamos estar trazendo para o grupo como um todo. Aqui nessa passagem, lembrando que a gente está, então, ainda no Sermão da Montanha. Ele começa no capítulo 5 de Mateus
e ele vai até o final do capítulo 7 de Mateus. Jesus aqui ele está explicando para uma multidão. Ele sobe ao monte, assenta-se ali e aproximando-se deles os seus discípulos. Agora ele conversa com os discípulos e com a multidão. Quando ele conversa, ele vai explicar sobre as bem-aventuranças. Ele vai falar que ele não veio para descumprir a lei, mas para cumprir a lei, assim como nós estamos neste mundo e devemos cumprir as leis dos homens sobre esta terra. Inclusive, esse é um dos motivos que nesta manhã nós estamos transmitindo a nossa escola dominical pelo Facebook ou pelo YouTube mais tarde, por conta de que temos uma legislação atual que pede para que nós fiquemos em casa, nós todos, inclusive os crentes. E ficar em casa nesse momento não significa que você não tem fé, significa que nós devemos cumprir a lei, assim como o próprio Cristo explicou aqui no Sermão da Montanha. Ele ainda fala sobre o homicídio, sobre o adultério, vai explicar sobre o divórcio, os juramentos, a vingança. Ele vai falar da necessidade de socorrer aos necessitados, vai explicar como que é uma oração, como que nós devemos orar a Deus, vai explicar sobre como deve ser feito o jejum e agora nós estamos estudando sobre as riquezas. Nós vemos estudando o livro de Mateus já há algum tempo e já passamos por todas essas passagens que conversamos agora. Então, aqui em Mateus 6, 24, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, conversando com as multidões e os discípulos, ele vem falar que não se pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós entendemos que não há outro intercessor entre você e Deus. Não existe ninguém além do Filho que possa nos justificar diante do Pai. Ou seja, a gente não tem a necessidade mais de buscar obras feitas pelas mãos dos homens para nos aproximarmos de Deus. Nós não temos mais necessidade de fazer preces repetitivas, como está escrito em Mateus 6 também, e nós aprendemos a oração do Pai Nosso, que Jesus ele fala que nós não devemos ficar nos repetindo, porque assim como ele entendeu, nós precisamos entender que a cada dia, embora sejamos as mesmas pessoas, nós temos necessidades diferentes. Em um determinado dia nós estamos com saúde, no outro dia já amanhecemos com uma certa dor, com uma certa necessidade física. Então a nossa oração do dia não pode ser a mesma do dia anterior. E é assim que Jesus nos explica. E falando aqui então, o Senhor me fez lembrar a passagem de Josué. Convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no capítulo 24 de Josué. Josué fica no Antigo Testamento, antes do livro de Juízes. Então, os irmãos, por favor, abram a sua Bíblia. Entre Deuteronômio e Juízes está o livro de Josué, capítulo 24. O versículo de número 14 é Josué conversando, instruindo o povo de Israel. Ele começa o capítulo 24 trazendo as recordações de tudo que o povo passou. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel e chamou os anciões de Israel, os cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo que ele começa a lembrar
todos os feitos do Senhor Jesus. Ele começa a lembrar de como foi a saída de Abraão, de como foi a chegada de Isaac, a vida de Jacó, Esaú, Moisés, Arão, de como fez o povo sair do Egito e como derrotou seus inimigos no mar, como trouxe a escuridão para que seus inimigos nem observassem por onde estavam, mas passado tudo isso, deu vitória sobre as guerras, deu vitória sobre os reinos, enviou providência e deu a eles a terra em que habitam, a Canaã. E aqui, Josué, no capítulo 24, depois que ele faz que todo o povo se lembre as maravilhas e providências do Senhor Jesus, ele traz ao povo uma decisão a ser feita. E não é diferente nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, quando nós colocamos na balança tudo que o nosso Deus nos fez até aqui, tudo que de onde nós saímos, do ventre de uma mãe, e onde nós chegamos. E aqui eu não estou falando de coisas físicas, as suas conquistas físicas, o seu emprego, a sua colocação, a sua saúde, a sua família. Aqui eu estou falando da sua vida espiritual. De onde você está na sua vida espiritual. De onde você saiu na sua escravidão espiritual. Onde você não tinha liberdade, onde você passava por ameaças. Se você largar isso, vai acontecer aquilo com a sua família. Se você deixar de servir aqui, você vai ficar assim, doente, pobre, cheio de maldições na sua família, cheio de amarras, presas. E aqui Josué, quando ele traz para o povo e lembra eles todos os feitos, ele vai falar: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, Josué, ele não impõe ao povo escolhido de Deus que eles devem servir ao Senhor. Porque na nossa vida, para tudo nós temos uma escolha. Há escolhas que, se nós seguimos pelo caminho X, talvez seja mais simples, talvez seja mais fácil, talvez seja mais confortável, mas não significa que nós não temos a opção do caminho Y. E às vezes no nosso dia a dia a gente acaba falando: mas eu fiz tal coisa porque eu não tinha outra opção. Sim, nós tínhamos outra opção. Quando nós acordamos de manhã, nós temos a opção de levantar ou de permanecer deitado. Não, eu não tenho essa opção porque eu tenho horário para entrar no trabalho. Sim, você tem essa opção. Você pode faltar o trabalho naquele dia e seguir as consequências de faltar o trabalho injustificadamente. Você pode chegar atrasado no trabalho naquele dia e seguir as consequências de chegar atrasado. Mas a escolha, ela é feita a todo momento na nossa vida. E aqui Josué está colocando diante do povo uma escolha. Que eles deixem de servir aos deuses dos pais deles, aos deuses pagãos, que nada fizeram por eles, e que eles passem a servir ao Deus vivo. Porém, eles têm que escolher. Não é possível ficar em cima do muro, porque lá em Mateus 6, 24, onde nós estávamos lendo, está escrito que é
impossível servir a dois senhores. Você não pode ficar em cima do muro. Ah, mas você não está entendendo. Quando os meus amigos não estão perto, eu faço uma oração para comer. Mas quando os meus amigos estão perto, Deus já conhece que eu sempre sou grata a Ele pela refeição. Aí eu já não preciso fazer oração. Você está servindo ao seu Senhor ou aos seus amigos? Hoje no Brasil, nós somos um Estado laico, que significa que nós não temos uma diretriz religiosa ligada à nossa presidência. Ou seja, nós aceitamos todas as religiões do nosso país. Nós temos uma tolerância religiosa. Isso é muito bonito e é muito prazeroso. Tanto é que no Brasil nós temos diferentes denominações cristãs que servem a um Deus vivo, que pregam a palavra de Deus e que nós podemos, inclusive, nos alistar ali como filhos de Deus para estar servindo ao Senhor sob um pastor que vai nos orientar, nos auxiliar espiritualmente. No entanto, essa liberdade toda também nos traz um comodismo grande, porque em países onde não são permitidos os cristãos, e na própria igreja primitiva, quando houve a perseguição da igreja, foi o momento que a igreja cresceu. Foi o momento que os discípulos, agora apóstolos de Cristo, eles dão a própria vida pelo evangelho. E muitas das vezes a gente acha que já está fazendo demais, né? Agora estamos dentro de casa, impossibilitados de estarmos reunidos, né? Saudade da irmã Alzira. Estamos impossibilitados de estarmos reunidos fisicamente. E que vontade de estarmos juntos na presença do Senhor, num templo feito, né, para nos abrigar, para juntos adorarmos a Deus. Mas nesse momento, nós estamos aqui saudosos porque diversas vezes nós tivemos a oportunidade de estar na casa do Senhor e nós achávamos motivos para não estar, justamente por esta liberdade religiosa. Porque se eu não vou no culto na minha igreja na terça-feira à noite, eu posso assistir um culto pela internet, pela liberdade religiosa que temos, que não temos uma restrição, não temos um corte, um boicote, né, nesse sentido. Ou mesmo eu posso amanhã ir no culto da tarde da bênção, às quartas-feiras, às 15 horas. Ou então eu posso ir no culto no ponto de pregação na quinta-feira, eu posso ir no culto na sexta-feira à noite. Como nós temos muitas opções, acabamos às vezes abrindo mão de priorizar estar na presença do Senhor. Estamos muito ocupados, estamos muito cansados por termos nos ocupados durante o dia. E nós precisamos pedir a Deus que Ele não nos deixe com a nossa visão embaçada em relação ao reino de Deus, porque o salmista já fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é o lugar onde nós encontramos uma palavra que nos alimenta, que nos fortalece espiritualmente, assim como nós necessitamos durante o dia do nosso café da manhã, do nosso almoço, da nossa janta. Nossa alma tem necessidade da presença de Deus, da palavra. E quando nós não nos alimentamos fisicamente, nossa imunidade cai. A nossa irmã Paulinha nos fez lembrar do inhame nesse período de preocupações com o coronavírus, pelas propriedades imunológicas do inhame. E obedecendo a irmã Paulinha, a gente faz suco aqui em casa, bate um pedacinho de inhame para tomar e ficar fortalecido, porque o nosso corpo tem uma necessidade de nutrientes. E não é diferente com a nossa alma. Nós temos uma necessidade de estar nutridos na palavra do Senhor. Então nós não podemos
de forma alguma passar um dia, uma manhã, uma tarde sem buscar a presença de Deus. Mas eu não... Primeira palavra corta aqui, irmão, para depois chegar aí. Quantas vezes, culto da terça-feira à noite, eu falava assim, não, as crianças chegam tarde da escola, não dá tempo, é uma correria, chega no carro, vão dormir, eu vou ter que ficar no carro olhando. Não, hoje eu não vou não, tô cansada, acordei muito cedo, foi muita correria o dia todo. E aí o Senhor nos faz parar. Ele fala assim, chega, chega. E nós vamos até onde o Senhor nos permite. E agora que a mesma pergunta que Josué fez ao povo, a mesma orientação o Senhor está nos dando essa manhã. Agora, pois, temei ao Senhor. Servi-o com sinceridade e com verdade. Não é mais tempo de nós fingirmos, de estarmos na frente de alguém, servindo de alguma forma, e na ausência desta pessoa, estarmos numa outra postura, numa outra decisão. É fato que quando estamos juntos, estamos mais fortalecidos. Sadraque, Mesaque e Abidnego se levantaram diante do rei Nabucodonosor e falaram que eles não se prostrariam diante da imagem do rei. Eu fico imaginando, irmãos, que quando nós estamos com outro crente, nós entregamos um folheto mais firme. Quando nós estamos sozinhos, sentados no ônibus, a gente fala até baixinho, mas faz a obra do Senhor. Eu imagino que se Sadraque estivesse sozinho, o Mesaque estivesse sozinho, o Abidnego estivesse sozinho, se eles teriam permanecido firmes diante da situação. Mas a salvação ela é individual. Independente de termos algum crente do nosso lado ou não, nós não podemos negar a Cristo. E aqui Josué está falando para cada um, olhe para si mesmo, não olhe para o seu irmão, não olhe para o seu marido, não olhe para sua filha, porque tem casal que porque o marido deixou de caminhar, deixou de ir para a igreja, a esposa agora já também não vai mais. E há situações até confortáveis, onde o marido não proíbe, não coloca restrições, ele conhece a palavra de Deus, e a esposa simplesmente, se ele não vai, eu também não vou. Mas a salvação ela é individual. E a chamada do Senhor Jesus, ela também é individual. Porque pode ser que a senha de um venha antes da senha do outro. E aí? E aí nós entendemos verdadeiramente que a salvação é individual. E aí começamos a buscar com sinceridade e com verdade. Quando você busca o Senhor com sinceridade e com verdade, porque a sua palavra diz que Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e Ele é a própria verdade. Jesus, quando esteve aqui, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos servir ao Senhor com mentira, com engano, com falsidade, nem na nossa vida espiritual e nem no nosso dia a dia, irmãos. É importante que aquele que o adore em espírito e em verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, como eu posso adorá-lo em espírito e em verdade e combinar algo com meu irmão e não cumprir aquilo que eu disse? A palavra de Deus fala que nós devemos estar... Quando nós falamos algo, que nós venhamos cumprir o algo que nós falamos. Porque aquele que nos ouve conta com aquilo, irmão. Você fala para o irmão, não, eu vou te emprestar um dinheiro. E chega na hora, o irmão não tem para emprestar e fala, olha, desculpa, eu errei, não devia ter falado. O estrago está feito, irmãos. O estrago está feito, aquela pessoa está contando que você estaria ajudando a ela. Ou mesmo uma visita. Você combina com a irmã, olha, terça-feira à tarde,
vou passar na sua casa para fazer uma oração pela sua filha. E a irmã fica contando com aquela situação e você não vai lá fazer a visita. A palavra de Deus diz que aquilo que você falar, que você cumpra, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Nós devemos servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Nós devemos deitar fora os deuses aos quais serviram os nossos pais no tempo da ignorância, no tempo que não conheciam Deus vivo, os deuses que nós já servimos no tempo da ignorância, que não servíamos com sinceridade e com verdade. E aí você pode falar para mim, não, mas eu não tenho mais nenhuma imagem. A minha avó, ela tinha em torno de 95 anos quando ela retornou aos caminhos do Senhor Jesus. O meu irmão pregando para ela em casa, ela já, graças a Deus, lúcida de tudo, ela falou, eu quero voltar para Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que não existe nada nem ninguém além dele que possa interceder por mim diante do Pai, que possa me justificar dos meus pecados. E o Senhor permitiu a minha avó voltar na casa dela no Nordeste, no Ceará, no interior do Ceará. E chegando ali com a minha prima, ela falou, olha, eu aceitei Jesus novamente e eu quero queimar todos esses altares, essas imagens, essas correntinhas que eu tenho. Eu não quero mais nada disso, porque nada disso me traz salvação. E ali a minha prima acatou o que a minha avó falou, providenciou o descarte das coisas que a minha avó pediu, e glórias a Deus. Aqui nesta manhã o Senhor está nos fazendo lembrar, deitai fora os deuses que vocês serviram. E muitas das vezes a gente tem na nossa casa ainda alguma recordação de algo que a gente serviu. Quero saudar a nossa irmã Yolanda e o nosso irmão Zayon com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos nesta manhã, glória a Deus. E a nossa irmã Neide também. E às vezes nós mantemos em casa para realmente ter uma recordação, ou às vezes nem tanto para ter uma recordação, simplesmente porque ficou ali naquele canto e eu não mexo naquela caixa. E nós ainda temos coisas que nos lembram o nosso tempo do Egito. Porque o Egito representa a escravidão. Mas que escravidão que eu vivi, se quando nós nascemos no século que nascemos, na época que nascemos, já não temos mais escravidão no nosso país. Aqui nós não estamos falando da escravidão física, mas da escravidão espiritual. Quando nós não conhecíamos a verdade, não andávamos na verdade, andávamos na mentira. E o nosso pastor, querido pastor Lindomar, ele nos ensinou uma passagem onde entrou no bar e tinha os amigos bebendo no bar. E os amigos falando, não, agora ele tá preso com essa coisa de crente e não pode nem beber uma cerveja. E ele falou assim, não, traga lá, traga a gelada, a melhor, a mais saborosa. E trouxe, o garçom trouxe. Quando abriu, estalou, botou no copo, subiu. E aí ele pegou, olhou bem para aquilo e jogou fora no lixo. Enquanto ele derrubava aquele copo de cerveja, o amigo ficou olhando. Ele falou, traga a próxima garrafa, mas tem que estar trincando. E trouxeram a próxima garrafa trincando, e ele pegou e virou a garrafa no chão. E quando foi na terceira garrafa, o amigo falou, não faça isso, não. Que isso, tá desperdiçando, joga aqui no meu copo, como que pode, não pode fazer isso? E ali ele apresentou e falou, quem é o escravo agora? Porque eu estou liberto para olhar para essa garrafa e jogar fora e não sentir dó e não sentir amargo na minha vida. Mas você não consegue jogar ela fora. Quem é o escravo? Então nós já vivemos na época da escravidão, onde não podíamos sentir alegria sentar junto de um copo de cerveja, de um copo de uísque, onde não conseguíamos sentir a alegria sóbrios. Precisava-se de uma droga, de uma erva, para poder se sentir paz.
onde não podia ficar calmo sem um cigarro. Precisava do cigarro porque eu preciso extravasar essa minha angústia. Essa foi a época da escravidão, a época do Egito, onde precisava se ir para a balada para se sentir alegria. Porque se eu não for para a balada, como é que eu vou me sentir querida, sem amigos, sem ter com quem compartilhar as minhas alegrias, as minhas conquistas? Então, agora nós devemos colocar tudo isso para fora. Porque quando nós viemos para a igreja, a palavra de Deus diz: venha como você está. Mas ela não diz permaneça como você está. Pelo contrário, vamos ler lá o livro de João, capítulo 3, até o versículo 5. João, no Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Quando Jesus encontra com Nicodemos, que é um príncipe de judeus e também um dos fariseus. E ele, muito estudioso da palavra, conhecedor da palavra, ainda tem dúvida no seu coração e questiona o Senhor Jesus. Vamos ler juntos. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus, ele não está falando do nascimento físico do ventre da mãe. Ele não está falando da dor do parto, mas ele está falando do nascimento através do Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor, irmã Carmen, o Senhor Jesus te abençoe. Irmã Aline, Deus abençoe. Aqui o Senhor Jesus está falando do nascimento do Espírito, não da carne. Então nós devemos vir como nós estamos à presença do Senhor Jesus, mas nós não permaneceremos como nós chegamos, porque a sua palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do corpo, e entra onde nós não podemos tocar, e limpa aquilo que nós não podemos limpar. Porque se nós tentarmos com 37 anos, como é o meu caso, nascer de novo, mudar, nós até tentamos mudar às vezes a coloração do cabelo, mas passado um mês, 45 dias, já não tem mais efeito, irmãos. Assim é na nossa vida, quando nós tentamos fazer uma mudança por nós mesmos, ela é superficial, ela dura alguns momentos, mas logo na sequência ela se vai. Então que nós venhamos buscar a mudança no Senhor Jesus, porque essa ela é real, essa ela é viva e eficaz, porque passarão céus e terras, mas a sua palavra não há de passar. Amém? Glória a Deus. E aqui, quando o Senhor me fez meditar sobre essa palavra de deitai fora os deuses, lá em Josué 24:14, deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais na época da escravidão, na época do Egito. Isso também está se referindo a nossas vidas. Porque às vezes nós temos lá aquele CD de recordação, nós temos aquele presente que nos foi dado, nós olhamos quando aceitamos Jesus e
como a minha avó fez ali, que ela retirou tudo que não servia ao Senhor, tudo que era coisa do mundo, do Egito, ela jogou, lançou fora. Às vezes nós fazemos isso na nossa vida ao aceitar o Senhor Jesus. Mas há pessoas que elas têm um apego sentimental por algo, por uma recordação, mas foi a minha avó que deixou para mim essa imagem. Foi a minha avó que me deu essa correntinha, então eu me desfiz de tudo, mas essa correntinha, ela tem um valor sentimental para mim. E como eu disse no começo, pela nossa liberdade religiosa, muitas das vezes nós não tomamos uma postura necessária. Muitas das vezes a sinceridade, ela não entra, ela não convive com o nosso dia a dia. O esforço para buscar ao Senhor, para entrar no reino dos céus. Então, irmãos, eu quero convidar nessa manhã, todo domingo a gente faz uma lição de casa, né? Nós já fizemos a lição de casa de que você fosse até as suas gavetas, os seus armários, suas caixas e tudo aquilo que você não tenha usado nos últimos 6 meses, não usará na próxima semana, que você retire, que você doe. E se você não tiver para quem doar, que você entre em contato comigo, pastora Luciana, com a pastora Rosa, o pastor Mariano, o pastor Francisco, que nós vamos conseguir orientá-lo em tornar útil aquilo que está parado dentro de casa. Nós também fizemos a lição da escola dominical de nos aproximarmos do nosso vizinho nesse período de quarentena, entender a necessidade do nosso vizinho e como nós poderíamos estar ajudando, seja trazendo uma fruta do mercado, por ser uma pessoa idosa, grupo de risco, que não pode ir até o mercado, seja levando esse idoso, dando uma carona para ele tomar a vacina da gripe, que está na época da nossa melhor idade, tomar a vacina da gripe, para que eles não venham se expor no meio do caminho, não venham se expor durante a vacinação. Seja de qualquer forma, fazendo uma visita, fazendo uma ligação. Essa semana o Senhor me permitiu ligar para alguns dos nossos irmãos e foi muito bom falar com nossos irmãos, porque através das nossas lives, os irmãos matam um pouquinho da saudade da gente, mas a gente tem ainda dificuldade de matar a saudade dos irmãos, porque acaba não falando, não vendo. Para alguns ainda eu consegui fazer uma videochamada para poder ver o rostinho, como que tá, né? Porque pastor tem saudade das ovelhas, irmãos. E graças a Deus que recebemos notícias que estão bem, junto com as suas famílias. Paz do Senhor, irmã Rejane, irmã Fabiane, que o Senhor abençoe nesta manhã também. Então, eu queria convidar os irmãos a estarem fazendo mais uma lição de casa. A lição desse domingo é que vocês coloquem para fora tudo aquilo que não serve ao Senhor Jesus. Independente do motivo que você guardou, se foi um presente, se foi um esquecimento ali no cantinho. E eu vou trazer aqui alguns exemplos que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. A gente está falando de músicas mundanas, seja em pendrive, seja salva em arquivos de computadores, notebooks, tenha sido baixada no seu celular e ficou ali guardado, seja através de um CD físico, um DVD do show, que você que está buscando andar na presença do Senhor Jesus, isso não te acrescenta em nada na sua salvação. Então eu quero te convidar para nesta semana, você a partir de hoje, está buscando no seu lar coisas que porventura ainda estejam na sua casa, que você deve deitar para fora. Deitar para fora aqui, Josué está falando, jogue fora, lance para fora da sua vida tudo isso. Fecha as brechas desse muro, irmão, porque brechas em muros significam oportunidades para o maligno entrar na sua vida. Não, pastora, mas eu tenho esse DVD aqui há 12 anos
E eu nunca mais assisti. 12 anos que eu me converti ao Senhor e eu já não assisto há 12 anos, não tem problema ele estar aqui em casa. Graças a Deus que você não assistiu e em nome de Jesus você não vai assistir. E o Senhor vai te dar graça e força para jogar fora. Por que você ainda não conseguiu jogar fora? O que está te impedindo de jogar isso fora? Ore ao Senhor, apresente ao Senhor tudo que está te impedindo de jogar isso fora. E lança fora da tua casa, para que você venha servir ao Senhor com sinceridade e com verdade no seu caminhar. Às vezes foi um livro que foi escrito por uma pessoa que a gente sabe que não é uma pessoa do Senhor Jesus, às vezes, muitas das vezes espírita, muitas das vezes kardecista, e você usou aquele livro como uma autoajuda e você não consegue jogar aquele livro fora, porque naquele momento ele fez muito sentido para a sua vida. Mas hoje você tem o livro dos livros, você tem a palavra do Senhor, que tem resposta para todas as situações das nossas vidas. Eu já compartilhei com os irmãos e vou compartilhar novamente que quando eu estava grávida da minha primeira filha, que hoje está com 5 anos, a Vitória, eu queria muito um parto normal e quando vai chegando já a época da criança nascer, já estava com 37 para 38 semanas, a ansiedade da família não tá pequena, né? Querendo ver o rostinho, querendo saber como que vai ser. E eu sofri uma grande pressão para fazer uma cesárea. Vai lá, faz a cesárea, porque ela já vem para o nosso braço hoje mesmo e você já vê como que vai ser. Parto normal deve ser muito dolorido, eu acho que você não vai aguentar. E eu falava, Senhor, eu quero tanto um parto normal. E a irmã pastora Juliana tinha me ensinado a orar sobre o parto normal, falando com o Senhor Jesus e pedindo ao Senhor graça, que a gente não precisa sofrer, porque já estamos no tempo da graça. E eu orava e creio e cria que o Senhor estaria comigo no meu parto normal. E diante de tantas coisas, né, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? E fui ler a palavra de Deus. E eu li aquela passagem que fala que daquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus foi dado conhecimento. E eu falei, tá vendo? É parto normal, porque se a gente não sabe o dia nem a hora, é a hora que o Senhor quer. Com certeza é parto normal, vou ficar em paz, vocês param de encher minha cabeça. E foi assim mesmo, irmãos. Graças a Deus a Vitória chegou com parto normal, foi uma bênção o parto da minha filha, graças ao Senhor. Nós passamos muito bem ali no hospital, fomos muito bem atendidas para a glória do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela traz resposta para todas as nossas situações. E quando nós não entendemos, nós temos um intérprete. Porque quando a gente viaja para fora e a gente não fala a língua que está sendo falada ali naquele país, nós necessitamos de um intérprete, de alguém que nos explique o que foi dito. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos enviou o intérprete, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós não entendemos, quando nós lemos um trecho e nós não entendemos, nós não precisamos ignorar aquele texto, mas nós podemos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine, que nos explique o que está ali escrito, que nos dê o discernimento na palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos queridos, que nós venhamos estar nesta situação, crendo que não há nada que venha nos trazer uma resposta maior do que a própria palavra de Deus. Você pode se desfazer do livro, você pode se desfazer daquela receitinha que você pegou, que falava que se você pulasse 7 vezes e comesse e jogasse fora, tal coisa ia viver, ia ser vida na sua vida. E você fez por anos aquilo, um ritual de passagem de ano, mas que agora não tem mais necessidade, porque aquele que nos guarda, que nos deu a vida, que sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, nem nós sabemos, irmãos.
Se nós formos tentar contar os fios de cabelo, a gente se perde na conta. Mas a palavra de Deus diz que Ele conhece a quantidade de fios de cabelo que ainda temos. Para aqueles que ainda têm, glória a Deus, né, irmão Fernando? Deus abençoe. Então, que nós venhamos nesta manhã entender que o Espírito Santo de Deus traz resposta para todas as nossas situações. Antes da Vitória nascer, eu queria muito viajar. A irmã Carmen veio aqui em casa, me ajudou a fazer um roteiro de viagem internacional. Seria a nossa primeira viagem internacional para a Europa. E no roteiro que ela me ajudou a fazer, a gente ganhava um dia em Paris e daria para ir visitar a Torre Eiffel sem custo adicional de passagem, era uma bênção. E eu tinha juntado um dinheiro, tinha separado um cartão de crédito para isso, tinha me organizado e estava tudo certo. E na hora que a gente foi fazer a compra na internet das passagens, eu liguei para o pastor Francisco e eu falei, viu, eu tô aqui com a irmã Carmen e a minha tia e já deu tudo certo aqui, já fizemos um roteiro, vê se você tá de acordo, a gente vai fazer assim, assado, passa por tal lugar, fica tantos dias, volta e eu vou passar o cartão de crédito agora para comprar as passagens. E ele falou, espera um minuto. Eu falei, tá bom. Aí ele estava com uma Bíblia, ele leu na palavra do Senhor e ele falou, não vai comprar. Eu falei, imagina, claro que eu vou comprar. Eu me organizei, eu separei tudo, não vai apertar a gente, você não quer gastar e não é assim, a gente tem que viver um pouco, tudo mais. Aí ele falou, não é nada disso, Luciana. Eu li aqui na palavra de Deus e está dizendo que não é para comprar. Aí eu tava no quarto, a tia tava na sala e eu falei assim, tá bom, Francisco, tá bom. Então tá bom, desliguei o telefone. Aí eu falei, Senhor, o Senhor fala com teu servo, usa o teu servo, mas fala comigo também, tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe que é o meu sonho de viajar, que eu tenho condições, Senhor. Não vai apertar, ele falou que não é pelo dinheiro, que é porque o Senhor falou com ele na sua palavra. Então fala comigo na sua palavra também. E ali eu abri a palavra do Senhor e a palavra que veio era que não era tempo de comprar. Falei, Jesus amado, tá errado, tá errado. Senhor, não te iras comigo não, fiz igual a Gideão. Senhor, não te iras comigo não, mas fala novamente comigo, se não é para comprar, me mostra, Senhor. Abri a palavra, não compra, não é tempo. Eu cheguei para minha tia que estava na sala e falei, tia, eu vou anotar tudo que você me falou. E anotei a companhia aérea que era para comprar, o trecho que era para comprar, como era para comprar. E eu falei, olha, hoje não vai dar para comprar, mas assim que der, eu te falo. E nem expliquei para ela o que estava acontecendo, porque o meu coração estava triste. Estava triste o meu coração. Mas eu sabia que é melhor obedecer do que sacrificar. Que o Senhor busca a obediência nas nossas vidas. Que quando nós servimos com sinceridade, com verdade, ainda que a gente não entenda o que o Senhor está falando, nós precisamos obedecer. Porque a fé não está firmada em coisas que entendemos, em coisas que vemos. Aquele que vive pela fé, ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve e ele age de uma forma que ninguém agiria. Isso é viver pela fé. E ali eu não comprei as passagens, irmãos. E eu já não sabia. E se eu tivesse... A Vitória, ela nasceu em 31 de outubro. E a nossa viagem era para setembro. Se eu tivesse comprado as passagens, eu teria perdido todo o dinheiro investido. Porque em setembro eu estaria com 8 meses de gestação e eu não poderia viajar. E eu nem sabia de nada disso. Mas aquele que me conhece por dentro e por fora, aleluia. Aquele que me conhece muito melhor do que eu mesma conheço.
aquele que sabe o meu dia de amanhã, que cuida de mim, que zela pela minha vida, não queria que eu perdesse meu dinheiro, não queria que eu gastasse esforços com algo que não era frutífero. E não me deixou comprar as passagens e eu não fiz a viagem. Mas eu fiquei muito feliz de ter a minha filha no meu braço, glória a Deus. E acabamos fazendo, só para completar a história, ano passado, ano passado, né? Minha filha estava já com 5 anos. 5 anos depois, quase 6 anos depois, foi a nossa primeira viagem internacional juntos e nós fomos para Israel. Não passamos por Paris, não fizemos passeio na Torre Eiffel, mas, irmãos, foi uma viagem abençoada, foi uma viagem maravilhosa, que nós aconselhamos todo cristão de ir à Terra Santa, a Jerusalém de Deus, aleluia. Que você possa, o Senhor te dê a oportunidade também de estar visitando a terra por onde o Senhor Jesus passou, que é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso como a gente entende mais da palavra do Senhor, busca ler mais e aprender mais do Senhor Jesus. Então creia que a Bíblia ela traz resposta para todas as nossas situações. O que muitas das vezes acontece é que a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar. A gente que não pergunta a Deus como que estão as coisas, qual é o caminho que devemos seguir. Muitas das vezes a gente planeja, vai lá e executa, sem nem perguntar se é a vontade de Deus. Mas que nessa manhã o Senhor venha nos lembrar, venha nos ajudar a primeiro entender e buscar a sua vontade e aprender mais na presença do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Que nessa manhã você possa apresentar ao Senhor as coisas que você vai encontrar no seu lar, que você sabe que não adoram ao Senhor Jesus, que você vai buscar estar se desfazendo, colocando para fora. Irmão, não desista, irmão. É uma luta espiritual. Muitas das vezes você tenta tirar aquilo, mas acontece uma situação, uma guerra espiritual dentro do seu lar e aquilo continua ali dentro. Mas que o Senhor venha te dar sabedoria. Agora, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Você não pode ficar em cima do muro, você não pode ficar em dúvida entre dois senhores. O Senhor, Ele não se agrada daquilo que Ele é um Deus que Ele nos quer por completo. Ele quer a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Não tem como a gente servir a Deus e falar, mas eu sirvo lá dentro e o meu corpo, o templo do Espírito Santo, está todo bagunçado. Zele pelo templo do Espírito Santo. Quando a gente faz uma igreja para o Senhor, como fez Salomão, como nós construímos ali no Santa Lúcia, nos nossos pontos de pregação e nas nossas demais igrejas, no Georgina, no Maracanã, em Hortolândia, ali no Sul, nós temos o prazer, a alegria de deixar o templo mais bonito possível dentro das nossas possibilidades. Nós temos a nossa irmã Nadir, ali em Santa Lúcia, que tem a alegria de colocar as cortinas, de colocar os arranjos de flores. Hoje eu lembrei da Nadir, coloquei um arranjo de flor aqui do lado, com muita alegria, para que, como uma forma de agradecimento a Deus, de cuidado, de zelo, mas são templos feitos por mãos, são templos passageiros, que as adversidades da vida podem até vir e derrubar as situações, as autoridades podem vir e fechar as portas. No entanto, o nosso templo, o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Cuide do seu corpo, zele por ele. Ame a você mesmo. Ame o que Deus te deu. Não coma de forma exagerada.
como com glutonaria, com falta do domínio próprio, com o suficiente para se alimentar, para viver. Não deixe de compartilhar um pedaço de pizza com a sua família no momento de alegria, ou de ir a um churrasco com a sua família para celebrar um aniversário. Não é isso que o Senhor quer. Mas também não coma desenfreadamente, como se isso fosse resolver as situações que você ainda não resolveu, como se isso fosse resposta para essa carência emocional, essa carência física. Esses momentos de quarentena, irmãos, tá difícil? Só Jesus nas nossas vidas. A gente acaba de almoçar e fala assim, qual que é a mistura que tem que tirar para janta? Acaba de jantar, o que a gente vai fazer para o café da manhã? E assim vai. Porque dentro de casa estamos ocupados, mas com o coração querendo sair, querendo resolver as demais coisas do nosso dia a dia, e a ansiedade vem, e muitas das vezes, se a gente não vigiar, a gente vai cair em cima de um prato de comida. Vai querer fazer bolo toda hora, vai querer fazer sorvete toda hora, pão, chocolate e por aí vai. Então, que nós vamos ter domínio próprio nesse período, inclusive sobre a nossa mão, porque a minha sogra, ela fala que o problema não é a boca. Minha sogra fala que o problema não é a boca, minha sogra fala que o problema é a mão, porque o que leva até a boca é a nossa mão. E que nessa manhã nós venhamos escolher o Deus a quem nós queremos servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. É isso que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você que está nos assistindo ainda não tomou essa decisão, coloca aí, escreve aqui pra gente que você está se decidindo nesta manhã a você e a sua casa servir ao Senhor, a verdadeiramente adorá-lo com sinceridade, em espírito e em verdade, a retirar tudo aquilo que o Senhor já te trouxe à memória, que o Senhor já te mostrou que não o agrada e ainda está dentro da sua casa. Lembrando que os nossos filhos, irmãos, são submissos a nós enquanto estiverem na nossa casa. Enquanto o seu filho morar na sua casa, ele é submisso a você. Essa palavra ela é profunda. Nossa lição já está acabando, nosso horário já está chegando. Antes de acabar, paz do Senhor, pastor Mariano, paz do Senhor, irmão Alexandre, irmã Rafaela e irmã Ana Rita Paula. Que o Senhor abençoe você nesse dia. Os nossos filhos são submissos, irmãos, enquanto estão na nossa casa. Queria compartilhar um testemunho com os irmãos. A Vitória estava bem respondona nesse período de quarentena. E ela acordava de manhã e já pegava o celular e ficava assistindo uma novelinha infantil. E daqui a pouco ela queria falar as frases da novelinha. Eu falava, Vitória, eu não sou sua amiguinha da novela, não. E glória a Deus. E ali ela estava bem agitada, até que o Senhor colocou no meu coração. Ela tinha a senha do celular, graças a Deus eu tenho a senha do celular do meu marido, o meu marido tem a minha senha, as minhas filhas tinham a senha, e inclusive de Facebook, WhatsApp, conta bancária. Graças a Deus a gente não tem nada para esconder. Então a senha é liberada aqui em casa. E a Vitória tinha a senha do celular. E o Senhor falou para mim, ela ainda não tem idade para ter a senha do celular, porque ela não está conseguindo discernir que ela precisa obedecer e não mandar. E aí ela dormiu, eu peguei os celulares, troquei as senhas, falei com meu marido, eu falei, ó, troquei as senhas dos celulares e amanhã a Vitória só vai assistir celular a hora que eu deixar. E acordou, a primeira coisa que ela fez foi pegar o celular.
Quando ela não conseguiu, ela falou, mamãe, o celular tá ruim. Eu falei, não, filho, o celular não está ruim. A mamãe trocou a senha. Não pode, você tem que me dar a senha. Ela tem 5 anos. Você precisa me dar a senha, o celular é meu, papai me deu o celular. Você não pode mexer no meu celular. Eu falei pra ela, Vitória, a mamãe colocou a senha. E para você assistir, você vai assistir o que a mamãe deixar, no horário que a mamãe deixar. E ela ficou meio brava, foi pro pai, né? Filho, se a mãe não deixa, vai pro pai. Pai, põe sem, liga o meu celular, pai, liga o meu celular que eu vou ver desenho. E normalmente a gente deixa ela ver desenho de manhãzinha, que elas acordam bem cedo, hoje acordaram 6h30 da manhã, e às vezes a gente ainda quer terminar um descanso ali de mais 15 minutinhos e realmente entrega. E aí ele falou, eu não tenho a senha, quem tem a senha é a sua mãe. E ela se acalmou, foi fazer outra coisa, foi brincar, e ao longo do dia, ao passar do tempo, ela começou a entender que ela só ia assistir o que a gente entendesse que ela podia assistir e no horário que a gente entendesse que ela podia assistir. Ficou uma criança calma, sem responder, sem ficar agitada. E eu particularmente nem gosto de dar o celular para elas, porque eu acho que agita demais a criança, que elas não conseguem, elas ficam muito ansiosas, não termina de ver o desenho, já quer mudar para o próximo, e não termina e fica naquela ansiedade, e depois aquilo passa ao longo do dia, também a ansiedade na vidinha delas. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque os nossos filhos, eles, enquanto estão na nossa casa, independente da idade, eles devem viver aquilo que nós colocamos para eles. Ah, mas já fez 18 anos, pastor, até os 18 você segura, depois você não segura. Irmãos, se não quer viver debaixo das regras da sua casa, então ele precisa trabalhar e já está maior de idade e ir procurar um lugar para ele viver dignamente, construir sua própria família, constituir sua própria família. Mas o que não pode é o filho ficar dentro de casa dando ordem para o pai e para a mãe. Como diz o Francisco, o mosquito engoliu o boi. Mas quando que a gente corrige isso? Em que momento que isso precisa ser corrigido? Não é quando faz 18 anos, irmão, porque ele viveu 18 anos com você. Isso tem que ser corrigido na infância, na adolescência. Mas se, ok, passou a infância, a adolescência, você não servia ao Senhor Deus, você ainda não tinha esse entendimento e hoje você está tendo esse entendimento, sente-se com seu filho e explique, filho, a partir de hoje, aqui em casa, nós servimos ao Senhor. A partir de hoje, aqui em casa, as músicas que tocam são louvores a Deus. Você não quer louvar ao Senhor Jesus? Não tem problema, mas também não vai tocar funk, não vai tocar pagode, não vai tocar sofrência, porque essas músicas são sofrência. A mulher que traiu o cara, que o cara não perdoa, vai para a próxima, a fila anda. Que palavra que tem isso? Que palavra que tem isso, irmão? Ah, mas ele tem 16 anos e o celular, né? A irmã tá compartilhando com a gente. O celular eu já não tenho mais domínio. Quem foi que deu o celular, irmã? Ele não trabalha, ele não tem condições. Então vamos lá, vamos voltar? A minha eu sei, irmãos, é mais simples com 5 anos, eu não tenho dúvida. A gente guarda o celular de vez em quando. Eu falo para ela, filha, o celular hoje está de castigo. Não é você, é o celular, porque o celular não está obedecendo. O que pode assistir, o que não pode, está assistindo coisa feia. A minha pequena tem 2 anos, irmãos. E os irmãos que estão acostumados comigo falando, sabem que eu gosto de contar a história também de dar risada, né? E a minha pequena tem 2 aninhos. E nessa de celular, às vezes a mais velha pega e a pequena também quer assistir alguma coisa porque a outra tá vendo, né? A gente dá um na mão de um e um na mão da outra. Até por isso, irmãos, que às vezes eu não fico no WhatsApp, tá? Às vezes o irmão posta alguma coisa, eu só vejo no final da noite, que eu vou pegar um celular e já foi. E eu falei com a Vitória, já discerne bem o que é certo, o que é errado, o que é feio. Mamãe, esse daqui é feio, tem bruxa. Mamãe, esse daqui é feio, é Halloween. E ela troca.
E a Manu tá na benção, irmão. Você pode colocar galinha pintadinha pra ela que ela acaba no Halloween. Falei, Manu, como você consegue sempre chegar no Halloween, Manu? Aí a gente já ensinou pra Manu. Agora, hoje mesmo, ela já olhou o desenho na televisão e falou, mamãe, esse é feio, troca. Falei, vamos trocar, que é feio, né, filha? Não pode. Irmãos, tem 2 aninhos de idade, discerne o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado, seu filho sabe o que é certo e o que é errado. Mas enquanto ele estiver na sua casa, ele precisa fazer o que é certo. Então, pastora, você está falando para colocar para fora de casa? Não, não estou falando para colocar para fora de casa, irmãos. Nos exemplos que eu trouxe, todos eles eu falei com os irmãos. Eu conversei com as minhas filhas. A minha cunhada, que me ajuda muito, irmã Marilu, a paz do Senhor, ela sempre fala, Luciana, conversa. Conversa, porque quando você conversa, elas te entendem. Irmãos, nessa vida a gente só guarda dinheiro e já é uma dificuldade para guardar. Todo o resto a gente precisa resolver, inclusive com os nossos filhos. Inclusive com os nossos filhos, a gente precisa resolver os assuntos. Tem hora para falar e tem como falar. Porque mesmo sendo pai e mães, a gente perde a razão se a gente fala na hora errada, da forma errada. Qual que é a hora errada? A hora errada é quando estão os amigos juntos. Respeite o seu filho. Quando ninguém quer ser envergonhado na frente de ninguém. Muito menos na frente dos amigos. Você já levou um puxão de orelha de um chefe na meio de todo mundo e se sentiu constrangido? Não é diferente com seu filho. Quando tem visita em casa e você vai lá e dá uma bela de uma lavada no menino, na menina, na frente de todo mundo. A minha tem 5 anos. Ontem tinha 2 amiguinhas aqui em casa. A gente foi servir a janta e era cachorro quente. E servimos para as amiguinhas e ela não come cachorro quente. Elas não comem, né? Não são muito de comer lanche. E fizemos a janta dela, arroz, feijão, colocamos um pratinho com a carninha na mesa. Ela falou, eu não vou jantar, eu não estou com fome. Estávamos todos comendo cachorro quente. Ela não queria passar vergonha de comer janta. Eu falei, olhei e falei, tudo bem, tudo bem. Quando as amiguinhas saíram, sentei do lado dela, falei, vamos jantar, Vitória? Tá aqui a sua janta. Ela falou, tá bom, mamãe, eu quero comer. Quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente descobre verdades que eles acreditam, que estão guardadas lá no fundinho da alma deles. A Manu tem 2 aninhos. E desde que voltaram as aulas no meados de janeiro, ela estava chorando bastante para ir para a escola. E ela foi até a 2ª semana de março, que foi quando a gente parou por causa da quarentena. E na hora de entrar no portão, ela chorava. Na hora de entrar no portão, ela chorava. E ela nunca foi de chorar, é dessa escolinha desde os 6 meses de idade, está com 2,5. E aquela situação tinha que deixar na escola para ir trabalhar, tudo mais, estava levando. Na primeira para a 2ª semana de quarentena, ela acordou 2 da manhã, a Vitória acordou 2 da manhã, foi aquela farra dentro de casa de madrugada. E a mãe, claro, morrendo de sono. E estavam as 2 juntas e a Manu, do nada, 2 da manhã, falou assim, mamãe, eu tenho medo de palhaço. E eu falei, filha, não tem problema, não tem palhaço aqui em casa. Aí a Vitória olhou e falou assim, é na escola, Manu? Aí ela falou, é, mamãe, eu tenho medo do palhaço na escola. Aí eu falei, mas que palhaço? Aí a Vitória, que é da mesma escola, tem 5 anos, falou, mamãe, tem um palhacinho na escola que se mexe todo e a Manu tá com medo. Eu falei, é por isso que você tava chorando, Manu? É, mamãe, a Manu chora com medo do palhaço da escola. Por isso eu não quero ir pra escola. Eu não vou pra escola amanhã, mamãe. 2 da manhã. Eu falei, filha, você tá de férias, de quarentena, não tem escola. Não precisa se preocupar. E quando for voltar às aulas, a mamãe vai conversar com a sua professora sobre o palhaço. Tudo bem? Tudo bem, mamãe. Quantas coisas estão guardadas dentro do coração dos nossos filhos
e que a gente precisa conversar, irmão. Ele não precisa de uma cinta. Ele já sabe discernir o que é certo e o que é errado. Na maioria das vezes, a Manu tem 2 aninhos de idade. Quando ela olha para um desenho, agora, antes não, mas agora ela olha e fala: mamãe, é feio, não é de Deus. Vamos tirar, mamãe? E eu vou lá, aperto o controle e troco o desenhozinho que não é de Deus. Quando fala algo errado, bate na irmã e a gente fala: pode, Manu? Não pode, mamãe, não pode bater. Tem 2 anos, irmãos. Os nossos filhos sabem discernir o que é certo e o que é errado, de acordo com o que nós ensinamos. E talvez você tenha vindo para os caminhos do Senhor na última semana, no último mês, e o que era certo para você, agora você está entendendo o que é errado. Mas o seu filho ainda não entendeu isso. Converse, explique, apresente a ele a verdade, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo está aqui para nos ensinar, para nos auxiliar, inclusive a lidar com essas situações. Mas o que nós não podemos é deixar de servir ao nosso Deus. Você pode fazer a sua escolha hoje, a quem você quer servir. Porém, eu e a minha casa já escolhemos servir ao Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, porque esta manhã nos permitiu, mais uma vez, estarmos reunidos para servir ao Senhor Jesus. Eu vi aqui 2 das nossas irmãs colocando também que ela e as suas casas estão servindo ao Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Se há alguém nesta manhã querendo aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não precisa de nada além do Filho para chegar ao Pai. Você não precisa de uma imagem, de um intercessor. Você precisa apenas abrir o seu coração para Ele entrar. Que nessa manhã nós venhamos colocar as nossas vidas diante do altar de Deus. Se há alguém nessa manhã nos ouvindo agora que quer fazer comigo uma oração de entrega da sua vida ao Senhor, escreve o seu nome rapidamente, nós temos mais uns minutinhos e já vamos estar orando pelas nossas vidas ao Senhor. Você que quer aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há nada além dele. Aleluia. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ao longo da nossa escola dominical, eu vi aqui que a nossa irmã Yolanda pediu oração pela Fran. Vamos estar apresentando nesta manhã também. Temos também continuar orando pelo nosso irmão Orlando, que está em casa, se recuperando com a hérnia, que o Senhor venha estar visitando a sua vida nessa manhã. A nossa irmã Pati, que o Senhor venha restaurar a sua saúde por completo. Vamos estar orando também pela irmã Juliana, juntamente com a sua família, que o Senhor venha abençoar e fortalecer nessa manhã. Estejam também apresentando a minha casa ao Senhor, lembrando que hoje é domingo de ceia e a partir das 19 horas estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor aqui também. Separe um pouco de suco de uva, um pouco de pão, de preferência sem fermento, se você puder fazer em casa, um pão sem fermento. Se não, apresente ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que não é o que entra pela boca que mata o homem, mas o que sai. Então, que nessa noite nós venhamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor nos nossos lares. Você que é batizado por imersão nas águas, está em comunhão com a sua igreja e não tem nada que te desabone na presença do Senhor Jesus. Que você venha também estar participando da Santa Ceia do Senhor logo mais à noite, às 19 horas. Vamos estar orando também pelo nosso irmão Henrique, filho da nossa irmã Valquíria, para o Senhor estar completando a obra na vida do irmão Henrique nesta manhã.
Vamos estar encerrando então com esta oração, apresentando os nossos lares ao Senhor, pedindo a Deus direção com os nossos filhos, os nossos esposos. Essa palavra ela é maravilhosa e graças a Deus que nós conseguimos completar o versículo 24 do livro de Mateus, capítulo 6. Começaremos no versículo 25 no próximo escola dominical. Oremos então nesta manhã. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu entendimento, pela tua sabedoria com as nossas vidas, ó Pai. Ó Espírito Santo, completa, Senhor, esta palavra nos nossos corações, Senhor. Senhor, vem, Senhor amado, tirar toda dúvida, dar sabedoria, Senhor, nas situações do dia a dia, em como lidar, Senhor, com amor, Senhor, dentro de casa, Senhor, conversando, instruindo, ensinando, Pai, com sabedoria e com graça, Senhor. Ó Espírito Santo, que nós venhamos colher os frutos, a 100, a 60 e a 30, deste período, desta manhã, desta 1h30, que nós paramos os nossos afazeres para ouvir a Tua voz, para aprender mais de Ti, para buscar conhecer mais da Tua palavra. Lava, Senhor, e leva, Senhor, tudo aquilo que não está te agradando nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, condições de fazer essa lição de casa, Senhor, e lançar para fora, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Tudo aquilo que não é para servir a Ti, ó Deus. Senhor, de dentro dos nossos corações, que nós possamos falar contigo, Pai, e tirar, Senhor, toda angústia, Senhor, todo medo, Senhor, toda aflição dos nossos corações. Que nós possamos tirar de dentro do nosso lar, Senhor, todas as peças que nos lembram o Egito, que nos trazem à memória, Senhor, coisas que vivemos, ó Deus, que não te agradaram, Senhor, que não estavam debaixo da Tua graça, Senhor. Ó Espírito Santo, visita nesta hora, te peço, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e graça, a vida do irmão Henrique, Senhor, no seu lar. Entra, Senhor, com a Tua providência, Senhor. Restaura, Senhor, a sua saúde emocional, Pai. Visita, Senhor, o seu coração, a sua mente. Lança por terra, Senhor, toda a angústia, Pai. Libera o perdão, Senhor, e dá a vitória por completo, Senhor. Visita, Senhor, a irmã Fran, Senhor, nesta manhã. Entra, Senhor, com a Tua providência no seu lar, na sua vida. Senhor, muda essa história, Senhor, que haja uma divisão de água, Senhor, do dia de ontem, o dia de hoje, Senhor, e que ela possa ter vida em abundância, Senhor, na Tua presença. Ó Espírito Santo, visita a Juliana ali, Senhor, no seu lar, Senhor. Entra, Senhor, com a Tua providência na vida do pastor Silvio, Senhor, dos seus filhos, Senhor. Dá, Senhor, entendimento da Tua palavra, Senhor, direção no seu lar com seus filhos, ó Pai. Sabedoria, Senhor, para instruir, Senhor, educar e corrigir com amor, ó Pai. Para a honra e a glória do Teu santo nome, Deus. Senhor, Deus de poder e glória, visita, Senhor, o irmão Orlando, restaura a sua saúde por completo, faz a Tua obra na vida do Teu filho, Senhor, renova as forças da irmã Zésia, Senhor, restaura, Senhor, o Du, seu irmão, Senhor, entra, Senhor, com a Tua providência nesta família, Senhor, salva os seus, Senhor, que tem buscado estar na Tua presença, te buscando em espírito e em verdade, Pai. Ó Deus de poder e glória. Visita, Senhor, cada família aqui representada nesta manhã. Aqueles, Senhor, que se entregaram a Ti, Senhor, dizendo que querem eles e a sua casa servir ao Senhor. Ó Espírito Santo, Tua palavra diz que quando nós abrimos a porta, Senhor, Tu entras e faz morada, Pai. Senhor, entra nestes lares, Senhor, muda a história, Senhor. Dá, Senhor, vida e alegria, Senhor, sem necessidade do álcool, sem a necessidade do cigarro, mas a verdadeira alegria, Senhor, sobre o Senhor, para, Senhor, enxergar os Teus feitos, enxergar as Tuas maravilhas, ó Pai. Senhor, liberta, Senhor, de todo vício, Pai. Liberta nesta manhã, Senhor, de toda a maldade do coração, Pai. E faz, Senhor, morada, Senhor. E entra, Senhor, e faz a diferença, Pai. Fica comigo, Senhor, o meu lar, Senhor, esconde-nos debaixo da Tua presença, Senhor. Lança por terra toda a retaliação, toda a seta, Senhor. Dá-nos, Senhor, a santa ceia nesta noite. Recebe, Senhor, o nosso culto e adoração a Ti, ó Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Visita a Bruna, Senhor.
filha da amiga da irmã Alzira, Senhor. Entra, Senhor, nesta hora, Senhor, com providência neste lar, nesta vida, Pai. Restaura, Senhor, para a glória e o louvor do teu santo nome. Assim eu te louvo e te agradeço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Convido você a estender as suas duas mãos nesta hora. Vamos estar dando a bênção apostólica para encerrar a nossa escola dominical. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não apenas hoje, mas para todos sempre. Digamos todos, amém. Glórias a Deus. Tenha um bom domingo em família, em nome do Senhor Jesus. E até mais na nossa Santa Ceia. Deus abençoe.